Como é que foi teus primeiros freela lá? Você falou assim, pô, não, agora eu tô confiante aqui, eu vou fazer um negócio. Cara, Você fez o freela pra galera lá de fora? então, eu fazia lá fora e também aqui. Como dev, eu fiz mais pra lá, porque lá eu fui mesmo assim, tipo... Pagava em euro? Então, era em euro, só que eu acho que na época o euro tava baixo, né? Então, existem vários livros que explicam como a gente pode fazer para que o código seja mais fácil de a gente entender e tal, só que acaba virando algo tão grande que, tipo assim, tem gente que não faz o código, passa horas falando assim, não, mas o código tem que ser assim. Não, o código precisa ser assado. Tenho 4 pets. 4, né? 4 pets. Tô com 2 gatos e com 2 cachorros. E assim, Caraca. o último cachorro a gente pegou agora, faz 3 meses, e assim, é caótico. Boa É sorte. muito caótico. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast. Sou o Gabriel Pereira, host aqui do podcast, da newsletter. Estou aqui sempre com vocês aqui compartilhando o mais interessante dentro do mercado de Open Finance e também trazendo aqui, dando voz às pessoas que estão construindo esse ecossistema. Voltamos aqui com a nossa temporada do episódio do podcast 2023 e hoje estou trazendo mais um convidado super especial, que é uma pessoa que eu também troco mensagens aí desde do comecinho do Open Finance, que é o Danilo Frois, que hoje está atuando dentro da área de produto, ali de Open, dentro do Bradesco. É um cara que eu já sei que tem um background de tecnologia, etc. Vai ser um cara que vai poder ajudar a gente a desvendar um pouquinho de como é que o coração do Open tem funcionado, cara. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Danilo. Valeu aí pelo convite, Gabs. É uma experiência bem boa estar aqui, né? Eu tô, assim, bastante feliz, porque quando a gente falava sobre criar conteúdo sobre Open Finance, né? Eu lembro que ainda nem tinha blog, não tinha nada, né? Era só mato nisso aqui no Brasil. E aí foi uma experiência muito legal ver como que as coisas andaram bem. E acho que faz uns 3 anos agora, né? Esse ano fazem 3 anos. E é bem interessante ver como que essa sua marca que foi criada aqui é uma coisa já bem sólida, né? Aqui no Brasil. Parabéns. Valeu, cara. Obrigado. E eu lembro, assim, que bem no começo era um negócio meio... de certa forma até utópico. Pô, cara, vamos fazer assim, assado, montar uma wiki. Eu tinha uma ideia, assim, meio de, cara, a gente monta um Notion aqui, todo mundo coloca as coisas lá dentro e vai funcionar, assim. Então, enfim, é uma forma da gente acabar, de certa forma, ajudando também, né? Então, acho que é uma forma de contribuir. E eu queria saber de você, Danilo. Me conta um pouco aí como é que algum amigo seu te descreveria, assim, cara? Quem que é o Danilo? Com um amigo... Bom, sou uma pessoa que gosta muito de música, sou, assim, bastante fã, eu tô ouvindo sempre. Gosto também de ler, sou alguém que sempre vai ter algum livro perto ali. Ali eu acho que tem 2 comigo aqui, então eu sempre leio bastante. E eu sou muito, muito fã de questão de conteúdo. Então você pode ver que eu tenho ali... sempre crio algum post falando sobre alguma coisa técnica, ou que não seja tão técnica, mas que traga algum tipo de conteúdo para quem lê. Eu acho que é isso, sou alguém que gosta muito de várias coisas diferentes, sabe? Boa. E me conta mais, cara, de onde é que você é? Você é daqui de São Paulo mesmo? Enfim, quero saber um pouquinho mais da tua origem antes do mercado de trabalho. Uhum. Bom, eu nasci na Zona Leste. Eu cresci no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Campo Limpo Paulista. Lá eu vivi 20 anos, 22 anos. Aí quando eu saí do ensino médio, eu fui para São Paulo para poder fazer, né, o ensino técnico, ensino médio e tal. E aí fiquei em São Paulo até 2016. Em 2017 tive uma oportunidade de acabar a minha universidade fora do país. Então eu fiz o meu último ano de sistemas de informação em Portugal. Fiquei 1 ano lá. Voltei para São Paulo, fiquei 1 ano aqui. Aí esse ano que eu voltei para cá foi um baque muito grande, porque a experiência lá foi incrível, assim, tipo, era uma vida mais leve, né, assim, tinha bastante emprego, mas imagina que era uma experiência de estar sempre próximo de
de amigos de vários países, você ia pra tipo, show e tal, várias coisas diferentes. E aí quando você volta pra cá, você quer ter essa experiência aqui, você não tem, né? Porque São Paulo é muito trabalho sempre, né? A vida inteira. E aí, como foi um ano muito difícil, 2018, eu fui pra Londrina, que era onde a minha esposa morava. Cheguei lá em Londrina em 2019. Fiquei até 2021. Aí, em 2021, eu fui para São José dos Campos, né? Para ficar um pouco mais perto de São Paulo. E aí, eu tô lá até agora. Legal. Eu também fiz a fuga de São Paulo há pouco tempo aqui. Então, difícil. Pra você ter ideia, hoje que eu cheguei de Volta Redonda. Tô morando lá no Rio. E aí, tô vindo pra cá só pra gravar os podcasts, participar aqui de algumas coisas presenciais e tal. Mas você falou que você fez, lá atrás, você falou que fez curso técnico, cara. Então, assim, quando eu era criança, eu era muito fã, né, dessa parte técnica. Eu falava assim, eu quero entrar, tipo, em alguma coisa que mexa com computador, porque eu vejo que a tecnologia é uma coisa muito boa, assim, né? A gente pode criar muita coisa e tal. Só que como eu vinha de uma cidade muito pobre, a gente meio que não tinha acesso, assim, né, a, tipo, computador, a entender como que as coisas funcionam. Então, a minha ideia foi, eu preciso achar alguma coisa que me dê dinheiro primeiro rápido, né, para depois, quando eu já tiver um emprego, aí sim eu posso ver alguma coisa para... Tu desmontava as paradas? Cara, desmontar... Não, mas eu queria sempre entender como que elas eram feitas. Então eu olhava dentro assim, mas sem abrir. Cara, eu tinha um sério problema, que eu era aquela criança curiosa que desmontava, mas eu não montava de volta. É difícil, né? Porra, velho. E aí claramente não deu certo o meu lado de engenheiro, porque eu só quebrava as coisas, eu não montava de novo. Eu ficava com essa curiosidade, pô, como é que esse troço funciona e tal. Enquanto eu não fuçasse lá, cara, não dava. Ficava, né? E aí, assim, eu fiz técnico em telecomunicações em 2008, saí em 2010. Caraca, técnico em telecomunicações, cara. Foi uma área que, assim, eu vi. Tu chegou no colégio lá, aí tinha para escolher e falava, vai esse aqui, mano. Sim, tipo, eu li, eu fiz ali na antiga Cefet, né, aqui em São Paulo. E aí, eles tinham uns 4, 5 cursos na época, eu olhei e falei, o curso de telecomunicações não é o mais legal, assim, né, para essa área que eu quero ir, que eu quero ir para uma coisa que mexa com computadores, mas parece ser uma tá próximo, algo bom. relacionado Isso. ali, né? E aí eu entrei nessa área, fiquei 5 anos nela, trabalhei até 2015. Aí em 2013 eu entrei ali no Mackenzie, fiz sistemas de informação. E aí quando eu entrei no curso eu falei, pô, agora sim eu tô indo por um caminho de entender o que é código e tal, sabe? Mas, pô, você entrou, tipo assim, né? Você falou, precisava, né, arrumar uma grana. Então você entrou no mercado de trabalho, começou ali, fez uma carreira de, pô, pelo menos 5, 6 anos ali trabalhando. E aí você entrou no sistema de informação, sabe? Sim, porque a primeira experiência que eu tive com TI mesmo foi em 2016 só. Caraca, cara. E aí foi com cloud, aí eu tive uma experiência bem legal. Assim, e você já tinha isso na cabeça desde sempre? Já porque desde criança, assim, eu sempre lia muito sobre como a internet era algo muito interessante, só que como eu não tinha muito acesso, eu tava sempre assim, um dia eu quero ver como são essas coisas. E aí, mesmo dentro dessas experiências que eu fui tendo, ainda foi algo meio difícil de, tipo assim, eu entrar de fato em algo de eu ver como que um site é feito, como que um aplicativo é feito. Essa experiência só foi, assim, virar algo real em 2017, porque quando eu fui para esse meu intercâmbio, eu fui sem nada de grana, assim, eu fui, tipo assim, eu vou dar um jeito lá, sabe? Então, eu falei com vários amigos, pegando dinheiro, assim, parente. Peguei o voo, acho que em 10 vezes, sabe? E falei assim, lá como eu sei que o intercâmbio tem um tempo a mais que a gente fica livre, né, pelo dia a dia, eu vou ver curso e tal. E aí lá eu fiz vários freelas para empresas de lá e aqui do Brasil também. Mas eu aprendi. E eu sei bem como é que é esse negócio da passagem, que eu tô acabando de pagar a Marbella do ano passado até hoje, então, do evento do Fame Finance. É duro. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quando é que você sentiu que foi o seu primeiro contato pleno ali com tecnologia? Que você falou assim, cara,
eu consigo construir alguma coisa, tá saindo um Hello World aqui, como é que foi esse primeiro contato? Então, eu sempre fiz bastante curso técnico, assim, tipo, desde criança, porque lá, ali na minha cidade, tinha uma escola da Microsoft, onde eles davam alguns cursos de graça. E aí eu ia vendo, assim, como era, mas era algo bem, assim, básico, né? Ah, como é que mexe com Delphi? Aí lá tinha a parte do front, criava algumas telinhas. E aí falava, ó, quando a gente aperta em alguma tecla aqui, embaixo dos panos está acontecendo isso. Isso em 2008. Mas, de fato, assim, para criar alguma coisa mesmo, acho que, além da faculdade, né, que a gente vê algumas coisas, a prática que eu tive mesmo foi em 2017, assim. Uhum. E aí, de lá para cá, foi E aí, acontecendo. em 2017, você estava no meio da faculdade, você foi terminar lá, ou você foi fazer, tipo, um intercâmbio? Como é que foi isso? Então, esse meu intercâmbio, ele tinha... eu tinha feito 3 anos aqui no Brasil já, 4, né? Porque tinha algumas DPs ali no meio. E aí, aquele meu último ano que eu fiz feito aqui, eu fiz ele em uma universidade ali do Porto. E aí, conta como se eu tivesse feito o curso inteiro, tanto aqui como lá também. Sabe? Ah, legal. Então, é uma experiência muito boa, porque assim, você tem uma carga um pouco menor de aulas, assim, né? Só que você tem uma experiência de ter uma sala com gente de, sei lá, 10 países diferentes. Sim, sabe? sim. Bem legal. E como é que foi, cara? Você... De repente, você, né, tava aqui ralando, fazendo o curso o dia inteiro para conseguir estudar à noite, trabalhando o dia inteiro para estudar à noite o que você queria mesmo. E daqui a pouco tu tá lá em Portugal, mano. Cara, foi algo bem difícil, porque ainda assim lá também foi uma Puxado, né? foi uma fase bastante puxada, assim, tipo, era aula, quer dizer, eu via curso assim, né, de tipo de desenvolvimento quase que o dia inteiro, assim. E aí era difícil porque eu via, tipo, eu fui para lá com mais uns 4, 5 amigos, né, também aqui do Mackenzie, e eles eles tinham, tipo, as suas viagens e tal, tipo, tinha os seus próprios planos. E eu ficava só no código porque eu via que era a chance que eu tinha para, assim, vai ser aquele ano de entender algo que vai me dar um apoio em um tempo depois. E acabou que foi isso, né? Porque logo depois que eu vim, eu já entrei para essa área. Acho que antes de entrar aqui no Bradesco, eu passei por umas 3, 4 empresas, mas sempre como deve. Legal. Mas, por exemplo, como é que foi teus primeiros freela lá? Você falou assim, pô, não, agora eu tô confiante aqui, eu vou fazer um negócio. Você fez o freela pra galera lá de fora? Então, eu fazia lá fora e também aqui. Como dev, eu fiz mais pra lá, porque lá eu fui mesmo assim, tipo... Pagava em euro? Então, era em euro, só que eu acho que na época o euro tava baixo, né? Então, e outra, as contas, elas estavam euro, lá, né? Também. Então, pô, mas aí o daqui devia ser pior ainda. Era muito ruim, cara. E aí, não era fila apenas de dev, né? Porque como eu sempre tive esse lance de escrita e tal, eu fui para uma área de criação de conteúdo para várias marcas. Então eu estava atuando aqui no Brasil como ghostwriting para várias empresas pequenas daqui. Caraca, que maneiro, velho. E lá era mais site e tal. Pô, eu vou sacanear o Flávio, eu vou distorcer aqui a conversa. Mas como é que é o trampo de ghostwriting? Porque assim, eu não sei exatamente qual tipo de conteúdo que você fazia, mas assim, eu não sabia que existia ghostwriting até alguns anos atrás. Alguém me falou esse negócio, eu falei, o quê? Aquele livro lá, o maluco não escreveu o livro, não. Eu falei, porra, como assim, cara? Então. Não, o cara vai ter o ghostwriter que escreve assim. Eu falei, cara, que porra é essa? Aí eu descobri que tem uns ghostwriter de thread no Twitter, de post no LinkedIn. Eu falei, pô, o negócio tá, velho, tipo assim... Tá crescendo. Porque é uma ânsia de postar tanto conteúdo que Sim. A pessoa precisa viver também. Cara, como é que foi esse negócio, cara? Então, eu lembro que quando eu tava lá, eu achei uma agência no Brasil que tinha vagas. Falou assim, a gente precisa de gente que faça texto. Só que na época eu achava que era um texto que ia ser meu mesmo, né? Que ia ter lá, tipo, ia ter a foto minha falando que foi eu que fiz o texto e tal. E não, tipo, uma agência, ela às vezes vende o texto em si para aquela empresa, então ela diz que nesse ano, dentro desse blog deles, vai ter 10 posts a cada 30 dias,
Só que os posts vão ser feitos como se fosse aquelas pessoas, entendeu? Dessa própria empresa. Era uma experiência estranha, porque eu tinha que falar de assuntos, assim, bem estranhos. Só que eles sempre tentavam dar pra gente um certo briefing, né? De como a gente falar. Então, ia por um caminho, assim, que eu usava aquilo que eu entendo mais, que é como um texto pode ser feito. E o tema em si, os termos e o que devia ser o utilizado meio que vinha deles. Caraca. Mas também, às vezes, eu tinha que ir atrás. Eu tinha que abrir o Google, achar um assunto que está em alta e falar, gente, será que a gente pode falar disso? Só que não era algo legal, né? Porque, pô, eu tinha essa vibe de ser fã de música, ser fã de tech e tal. E lá eu tava falando sobre vestido de noiva, sabe? Cara, e você... Pô, você é uma pessoa que também gosta de conteúdo e tal. Como é que você se sentia falando, tipo, pô, eu poderia estar escrevendo pra mim? Eu senti um pouco isso, assim, no começo da Let's Open, que uma plataforma aí de conteúdos e tal falou assim, por que você não escreve pra cá e tal? Eu falei, pô, alguém se interessou pelo que eu escrevo. Aí eu fui ouvir a proposta, mano. Eu tinha que fazer um puta texto e o cara me pagar R$70. Eu falei, o quê? Eu faço pra mim mesmo com esse valor. Sim. E foi o que eu fiz, assim. E aí, tipo... Deu certo. Pô, mano, eu falei assim, cara, eu não vou dar meu conteúdo pros outros assim, não, cara. Dá maior trabalho pra fazer. Não é sempre que eu tô afim de fazer. Aí daí quando eu faço, eu vou lá e passo pra alguém. Eu falei, não, eu vou... Mesmo que não dê nada, eu prefiro que seja meu, sabe? Sim. Não, e fora que assim, você pensa que quando você faz um texto desse... O texto em si, o cara paga esse preço X, mas esse texto, ele fica ali no site dele durante anos e anos. E, tipo assim, quando alguém bate e vê aquele texto, ele entende que aquela marca entende que aquele assunto é algo importante para eles. Então, isso atrai um pouco mais de atenção para aquela marca. Então, aquele dinheiro que ele deu é algo baixo até, né? Eu não sei dizer quando foi que eu vi que dava para eu entrar para essa parte mais técnica, né, de assim, criar conteúdo sobre a técnica, mas faz uns 2 anos que eu vi que eu tenho uma escrita boa, né, que atrai assim a atenção de algumas pessoas, e tem alguns assuntos que são chave e que a gente não tem tanto aqui no Brasil, né? É meio raro você ver um blog que fala sobre a API aqui no Brasil, que fala sobre a parte de tecnologia, mas não tão técnica, né? Porque um dev acha sempre um texto de como é que usa o código para poder criar API, como eu posso usar um código para poder criar um front. Mas o mais legal é quando você pode criar um conteúdo para pessoas que não são técnicas, né? Porque aí acho que algo que me deixa feliz, assim, sabe? E, cara, vai ficando cada vez mais nichado, assim, porque assim, pô, pessoas que entendem código e sabem escrever bem, pessoas que e querem falar para quem não... Igual, por exemplo, o meu conteúdo do Open Finance, eu não falo para quem não trabalha com Open Finance. É super nichado, né? Fiz o curso lá para ajudar e tal, quem vinha do começo. Mas eu falei, cara, eu não vou ter... Primeiro que eu acho que não tinha nem assunto, mas eu não ia ter paciência, sei lá, de ficar falando, tipo assim, uma versão superficial, entre aspas, mas assim, pra conseguir atender aquela galera que tá bem no começo. Eu tô até pensando em fazer alguns vídeos assim, tipo assim, putz, olha como é que funciona o Open Finance do Nubank, de não sei o quê. Vou nem falar Open Finance, falo assim, olha como é que você conecta o Itaú com o Nubank. Porque era uma galera que eu pensava assim, putz, não sei como é que eu vou atender esse pessoal, nem sei quem são, o que eles sentem. Então eu falei assim, cara, eu vou começar a escrever pra mim mesmo. Que eu acho que muita gente faz isso, assim, vou escrever pra mim mesmo. E aí foi acabando que virou. Só que o que me incomoda um pouco quando eu leio muitos conteúdos hoje é que eles não têm muita profundidade e acho que tem, às vezes, por exemplo, um lado meio aproveitador, cara. Quando eu vejo os vídeos de Open Bank que tem no YouTube, é sempre um negócio meio alarmista, é sempre um negócio que você vê que assim, cara, ele tá falando pra quem não entende tanto do assunto,
E ele mesmo não entende. Ele tá metendo um pau, tipo assim. E eu fico com um pouco disso, assim. Mas acabou acontecendo dessa forma, cara. Eu acho que dá para criar, dá para pensar em como atender essas pessoas que estão lendo isso, porque quando a gente fala de produtos digitais, né, e o seu acaba sendo isso, a gente sempre pensa em quais pessoas que são atendidas por ele, né? Então, às vezes, a gente pode até fazer alguma pesquisa para entender o que essas pessoas querem quando elas estão lendo esse seu blog, porque às vezes não é nem alguém que vai ler por uma perspectiva de o que é o Open Finance para mim, mas é muito mais alguém que já está dentro de alguma empresa que tem uma área de Open Finance, só que ela precisa entender mais porque ela precisa fazer entregas. Então, às vezes, a gente acha que a gente acha que a nossa persona é alguém X e aí não é, né? Então, tem assim, essa forma de a gente saber quem é ela. Hoje, eu entendo que a persona que lê o texto que eu faço é alguém técnico ainda, só que eu estou tentando virar o texto para alguém que não seja tão técnico, né? Então, hoje ali dentro ali do Bradesco, eu atuo para a área de Open APIs dele, e um dos papéis que eu tenho é de evangelista. E aí, como evangelista de APIs, eu sou a pessoa que mostra o que APIs são, porque hoje APIs ainda são algo muito técnico, né? Muitas pessoas acham que é código, e não é só código, né? A gente pode entender elas hoje de um jeito muito mais simples. E aí, uma das formas de a gente conseguir explicar como APIs são feitas é a partir de exemplos usando o texto. Então, eu posso falar, API, quando você está em um restaurante, a API seria aquele menu. Você vê ali quais pratos são feitos, você vê o que contém cada prato. Só que quando a gente pede um prato desses... Vou ver uma foto que te ilude. A foto sempre engana, né? Em, tipo, lanche e tal, né? Então... E aí você vê aqueles itens e fala, eu quero aquele lanche. Então, quando você pede um lanche, você chama aquela API e fala, eu quero esse cara aqui. E aí, quando o garçom ele pede para que aquele lanche ele venha a ser feito, isso seria API, porque quando a gente pede o lanche, quando a gente lê os lanches que são feitos e quando a gente come aquele lanche, são todas interações que são feitas entre várias partes, usando um certo padrão, né? E esse padrão, no caso, seria aquele menu. Então, a ideia que eu tenho é sempre usar textos que deixem esses conceitos mais simples, porque se alguém que é de business entra e precisa entender o que são APIs, mesmo para Open Finance ou não, ele pode ler aquele texto e ver, sabe? Hoje o que eu mais acredito, assim, é que a gente precisa aprender os princípios. Aprende o princípio bem aprendido, você consegue navegar bem, assim. E acho que isso faz toda a diferença. Eu queria te perguntar, assim, você falou que teve esse período lá fora, e aí quando você voltou, você pegou os primeiros trabalhos ali como dev, né? Como é que foi esse período, assim, até você chegar no Bradesco, e se dentro de dev também você foi... Pô, beleza, você falou que tá com papel como evangelista agora, assim. Se você explorou essas outras habilidades suas ali dentro, porque, cara, realmente, eu sei que não são todos os devs que têm esse perfil, por exemplo, e sei também que tem até novas posições aí, principalmente no mundo de APIs, que é o technical writer, o cara que escreve documentação, porque, cara, tem empresa que a documentação é tão importante quanto qualquer outra coisa ali, né? Então, queria entender um pouco mais, assim, como é que foi esse período, enfim, como é que você viu isso na prática. Quando eu voltei, em 2018, eu trabalhei no Estadão por um ano, e era só com código mesmo, assim, criando coisas e tal. Só que eu sempre tive um lance de não ser pessoa técnica só pelo técnico, não só de entender como o código é feito, mas tentar entender como que ele atinge as expectativas que os stakeholders têm. Então, quando eu crio um site ou quando eu crio algum aplicativo,
o técnico, ele tá sendo apenas um meio, né? A gente faz aquilo porque a gente quer atender alguma expectativa de alguém que vai acabar usando aquilo. Então, eu sempre foi alguém que sempre achou interessante abrir ponte com os stakeholders. E também, depois que o código está pronto, eu sempre gosto de explicar como ele foi feito de um jeito prático. Assim, porque, pô, senão o cara, quando ele for usar, ele vai falar: isso daqui é algo tão simples que você fez aí durante 3 dias, pô. Eu tinha um problema, assim. Eu sempre gostei de lógica de programação, mas o meu contato prático era com VBA. Que é diferente. Eu adorava fazer... Até hoje, assim, quando eu tenho um desafiozinho no Excel, eu abro lá a macro e fico fazendo a lógica. É muito legal, né? Inclusive, esses dias eu parei para fazer uma macro, que era o seguinte: os dados do LinkedIn para newsletter são muito ruins. Mas eu consigo ver todo mundo que assina newsletter no LinkedIn. Então eu copiei mesmo, fui descendo, scrollando, copiei todo mundo e joguei no Excel. Aí eu fiz uma macro que limpava e tal, porque eu precisava dos títulos. Pra eu classificar, tantos que assinam são PMs, tanto pra montar um Media Kitzinho ali e tal. Mas assim, eu sou a pessoa, cara, que faz aquela macro que depois você vai escrevendo sub e função, e depois não tem a menor ideia do que tava lá. Aí eu tenho que ficar depurando pra achar, pra falar, pô, o que era isso aqui mesmo, velho? E aí, eu não tinha nenhum tipo de instrução lá dentro. Cara, o pessoal fala de indentação, né? Que hoje o VS Code já vem todo coloridinho, já arruma tudo, plugin que arruma. Meu irmão, era sujeira os códigos, sujeira. Muita função, né? Eu sei bem como é, mas assim, aí isso também é um ponto que acaba acontecendo muito mesmo para quem atua na área. Existem vários livros que explicam como a gente pode fazer para que o código seja mais fácil de a gente entender e tal, só que acaba virando algo tão grande que, tipo assim, tem gente que não faz o código, passa horas falando assim: não, mas o código tem que ser assim. Não, o código precisa ser assado. No Twitter eu vejo... O Twitter tem uma... correntes ideológicas aí de... eu vi, acho que é clean code, eu não sei, mas eu vi uma galera zoando, como se fosse o contrário: não faça o código zoado, velho. E aí, assim, acaba ficando algo difícil, porque a gente meio que esquece o foco, né? E o foco precisa ser... entregar valor, né? Sempre. Aquilo que aquela pessoa vai estar usando. Ela vai estar olhando um front-end ali e não se o código foi feito com 10 pastinhas ou com 3. Então, é muito importante, e isso foi uma coisa que eu aprendi assim desde cedo, de você entender que existem algumas coisas que são básicas, que a gente precisa saber, mas também às vezes você tem que abrir mão de algumas regras para que a entrega possa ser feita de um jeito um pouco mais rápido. E aí nessa eu trabalhei lá no Estadão em 2018, 2019 eu estava ali no Sul, passei por algumas empresas menores. Aí eu fui para a Tata, que é uma consultoria de lá da Índia, trabalhei no projeto da Vale por um ano e meio. Foi algo assim, tipo... Caralho, que louco. É uma consultoria da Índia e atendia a Vale. É que assim, eles são da Índia, mas eles estão aqui no Brasil há 50 anos já, né? Tá. Acho que é uma Tata. Eu já Tata Consulto, alguma coisa, né? Eu já... É um nome que não é estranho pra mim, não. E aí, lá foi algo muito grande para mim, assim, porque foi onde eu tive bastante contato com Java, que Java é hoje aquilo que eu mais mexo, assim, né, para essa parte técnica. Pessoal, eu não posso falar besteira grande agora aqui, mas... quando você pensa em Enterprise e tal, o pessoal usa mais. Sim, Java. É Java porque é meio difícil definir por que a gente acaba usando mais Java, mas ele, eu acho que dentro de todas as grandes linguagens que são mais utilizadas, ela é bastante estável, assim, ela é open source, mas também tem as distribuições delas que são pagas, então você tem bastante empresas muito grandes que dão um suporte para ela, né, como a Oracle e tal. E aí em bancos mesmo acaba sendo a mais usada, assim, né? E aí eu tive bastante experiência com isso, porque lá na Vale tinha várias aplicações que estavam usando Java, e aí eu tive
contato com algumas que eram bastante complexas, assim. E aí foi lá que a minha experiência, assim, não tão técnica, ela deu um salto. Porque lá eu entrei para ficar à frente de um time de 5 pessoas. E aí essa experiência foi algo muito diferente para mim, porque eu não só tinha que fazer a parte técnica, mas eu tinha que ajudar esse meu time a entender as tasks que eles tinham e também dar um apoio para eles, né, para poder entender como que era o dia a dia de uma empresa tão grande como a Vale. Foi Posso uma falar que tu experiência tava muito como um boa. tech lead? Ou... É porque a gente tinha um cargo, tinha lá o cargo de team lead, mas acabava que era um faz tudo, assim, né? Então, tinha vezes que tinha plantão, alguém tava com alguma dúvida e eles não andavam, aí eu precisava entrar para dar apoio para eles, tipo 3 da manhã, 4 da manhã, era puxado. Plantão mesmo. Plantão, real. Plantão real, na moral. oficial, Mas aí, assim, apesar de ser algo difícil, foi algo que me deu uma base técnica muito grande, assim, porque eu acho que foi um ano e meio que eu tava ali e eu vi coisas, assim, super, super bizarras em código, sabe? E aí de lá eu fui pra Accenture, e aí eu trabalhei no Open Finance do Santander. Cara, bizarrice em código, eu entendo que deve ser meio que uma constante, assim, né? Se você parou de ver, é porque você não tá procurando o suficiente. Sim. Não, e assim, a gente, quando faz um código, se você volta nele depois de 3 anos, você fala, cara, o que é isso aqui? Graças a Deus, né? Mas é que é sinal de que talvez você evoluiu nesse tempo, né? Assim. Nossa, esses dias eu abri algum código que eu fiz em 2015, 2016, o que é isso aqui, cara? Cara, eu tenho vergonha alheia quando eu vou voltando nos posts. Então. Eu não consigo ver nada meu antigo. E é algo estranho, porque quando a gente faz, né, parece algo tão legal, né? Não, eu sempre faço tudo convicto, bagaço. Cara, você não vai ver nada que eu... assim, se eu postei é porque eu tô muito, tipo assim... alinhado com aquilo ali, né? Não tem muita... enfim, não consigo não ser assim. Mas aí eu vou olhando depois eu falo, caraca, cara... Como? Que é isso, meu irmão? Eu mandava isso aqui pros outros, velho. Então, acontece muito isso, né? Meu Deus. Mas aí também porque é muito... quando a gente cria um texto, cria um código, acho que a gente aprende com ele. Então, quando a gente faz outro, a gente já tenta fazer coisas um pouco melhores, né? Então... Mas eu tenho melhorado muito no sentido de, cara... pra mim, assim, principalmente com essa parte de conteúdo, eu acho que a cadência que você faz ali, a frequência é mais importante do que você fazer um negócio totalmente perfeito. Sim, com certeza. Porque assim, às vezes, irmão, não vai dar, você vai ter que entregar e acabou, velho. É isso. Tipo, semana que vem tem outro, você faz melhor na próxima. Sim. Então hoje mesmo, cara, eu acabei a newsletter às 1h38 da manhã. Caraca. 1h40 chegou o táxi na porta da minha casa. Nossa. 2 da manhã eu tava no ônibus pra São Paulo, cheguei aqui às 7. Então. E aí, senão tipo não assim, sai, né? não vou me cobrar de, porra, por que eu não revisei, não fiz isso aqui? Porra, não... Você vai fazer o melhor que você consegue ali com o recurso que você tem. Sim. Só que aí, porra, não tem. Quando você olha o efeito composto daquilo ali, beleza, agora já foram, sei lá, 100 e tantas edições, eu não sei quantas. E aí, naturalmente, você vai melhorando. Que acho que tem a ver com a história do artigo que você falou, né? Eles vão ganhando força, eles vão estar sempre online ali, aquele negócio vai melhorando. Sim. Mas aí, assim, vamos voltar aqui a linha do tempo, cara. Não tem outro jeito de aprender senão ralando, né? Sim. Então, você teve esse período aí e tal, com esse time. Como é que foi, assim, até você... Eu não sei quais são os códigos que a Vale usava e tudo mais, mas eu entendo que, pô, nada se compara à complexidade de bancos, né? Então, sei lá, como é que foi você migrar para atender o Santander? Você já entrou direto no Open Finance? Como é que... Então, tipo assim, como é que eu queria então entender como é que foi essa migração e como é que foi teu primeiro contato com o Open Finance? Você só descobriu o Open Finance lá? Tu já teve algum contato antes? Assim, ouvi falar antes, nada. Só que eu tinha uma certa experiência usando o Guia Bolso, porque ele era um aplicativo que eu usava há vários anos já. Só que ele tinha aquele lance de
em vez de ele usar alguma API real, né, ele está sempre usando um crawler, né, ele bate no site lá, pega os dados e ele põe ele pra gente. Então eu tinha já alguma ideia de que seria muito interessante ter aplicativos que tragam todos os dados de conta para a gente poder ter uma vida um pouco mais fácil. E aí, quando eu fui para lá, eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que teve algum instante ali na Vale que não estava muito legal, porque era muito puxado e ter assim um time, também ter algumas outras coisas que tinha ali pelo dia a dia estava um pouco difícil. E aí eu fui olhar assim como que estava, né, essa parte de vagas em outras empresas e tal. Ah, tá sempre bom para vocês. Não, precisa conhecer o mercado, né? Para vocês tá sempre bom, né? Então, agora não, né? Esse ano não, agora não tá bom para ninguém, né? Então, facão tá passando difícil. Geral. Tá bem duro, né? E aí eu soube que a Accenture tava com algumas vagas. Um amigo meu me indicou lá. Eu não lembro exatamente o mês, mas acho que foi no final de 2020. E aí tava indo para a fase 2 já do Open Finance. Então quando eu entrei, o time estava tocando o Open Finance da fase 1. Eu entrei e aprendi um pouco ali de como as coisas estavam sendo feitas. E eu entrei para ser Dev Java da fase 2. E foi uma experiência muito boa porque... Entrou no fogo cruzado. Foi algo difícil, porque a fase 2 acho que foi a mais puxada, né? Não, a fase 2 era de verdade. A fase 1 foi o... Era só pegar o dado e toma aqui. Molezinha. Então... Mas, assim, eu acho que talvez foi mais fácil atuar na fase 2 do que quando eu estava na Vale, porque a Vale eram muitas aplicações diferentes. A minha equipe era responsável por 20 aplicações diferentes. Então a gente mexia com a venda de minério, a gente mexia com a análise química de minério, com o transporte feito pelos caminhões, pelos navios, por trem. E, cara, eram muitos contextos diferentes para a gente estar sempre entendendo aquilo que estava acontecendo. Quando eu fui pro Open Finance, teve uma certa atuação que as empresas fizeram que foi muito interessante, que foi aproveitar o Open Finance para atuar com tecnologias mais um pouco mais novas. Então, todos os bancos que eu tive contato, eu percebi que eles utilizaram o cloud para poder fazer o Open Finance deles. Eles tentaram utilizar um pouco mais de open source. E aí lá no Santander foi uma experiência muito boa nisso, porque lá eu tive um contato muito grande com cloud, tive um contato muito grande com Java, e até mesmo com o banco de dados que estava sendo usado era um banco de dados um pouco mais novo e tal. Então, por estar usando tecnologias mais novas, que a gente consegue achar materiais técnicos muito mais fácil, foi uma experiência com muito mais base, assim, sabe? Onde cada entrega era muito mais tranquila de a gente fazer, porque a Accenture é uma empresa que ela preza muito pela qualidade técnica, né? Então o time tem sempre bons arquitetos no meio e tal, sabe? Legal, cara. E como é que foi, assim, esse dia a dia, né? Porque por mais que tivesse que entregar a fase 2 ali, tinha aquele problema de não ter especificação e etc. E como é que tu faz o código direitinho nesse momento? Então, eu lembro que uma coisa que era difícil era a gente... entre cada entrega que a gente tinha, porque tinha prazos, né? Até o dia tal, a gente precisa entregar API de... Tinha que lembrar agora o nome delas, mas a gente tinha algumas API de entregas. contas. Isso. Tinha cartão de crédito. Cartões, crédito e produtos. Empréstimos. Isso. E aí teve algumas vezes que a gente, enquanto estava executando alguma entrega, tinha alterações do contrato sendo feitas e, cara, a gente ficava assim, pô, e aí? O código está pronto já, agora a gente vai ter que colocar um campo novo, precisa tirar um campo. Isso era algo difícil. E também tinha a questão de que eram bastante APIs até, né? Se você para e pensa, criar API em si é algo rápido, mas pegar o dado ali, né, que está lá dentro de um mainframe, ter que tratar e ter que expor, acaba sendo algo 1 milhão um de difícil. produtos lá do Santander. É bem complexo.
E aí, nesse contexto, a gente teve que fazer bastante hora extra, assim, né? Porque pra gente conseguir Todo mundo, né, o time rolou. tava sábado e domingo direto. Rolou um enriquecimento aí. Cara, teve um mês que eu comprei uma lava-louça. Tipo assim, à vista. Falei, cara, não dá, tipo, se lavar louça, não tô lavando louça em casa, e aí o que eu vou fazer? Cara, eu lembro que eu ganhei muita hora extra também, mas era tipo assim, num nível que dobrava o salário. E aí, assim, banco é cheio de regrinha maluca, mas eu arrumei uma regra que me fez bem. O que acontece? Eu fiz um mês com muita hora extra, muita, sei lá se eu fiz, tipo assim, muita porque eu fazia lá, né? Mas é porque você não pode fazer hora extra lá, né? É muito chato com isso. Mas chegou lá, eu fiz, sei lá, 40 horas, mais uns 2 ou 3 dias no final de semana, que deu não sei quantas. E neste mês, eu fui promovido. Caramba. Então, quando virou a folha de pagamento, veio meu salário novo e aquelas horas veio no salário novo. Stonks. Buf, cara, meu irmão jogou lá em cima. Eu falei, meu Deus! Caraca. O que é isso aqui, Então, cara? mas aí, como esses prazos eram bastante apertados, né? Então teve... Eu acho que isso aconteceu em vários bancos, né? Acho que não foi algo só... Sim, só não, dentro isso aí dos foi nossos, vários. Então. E aí, assim, foi uma experiência ótima desse ponto de vista técnico, porque lá eu fiz essas minhas entregas técnicas em código, e aí também eu acho que pelo meu... pelas entregas que eram feitas pelo dia a dia, eu acabei assim ganhando algumas responsabilidades a mais. Então, quando entrava alguém novo ali para o nosso time, eu tinha que apresentar algumas coisas, tinha que ter esse cara perto de mim para ele poder entender como as coisas eram feitas. E quando a gente entrava também com os stakeholders do banco para entender como as coisas foram feitas, porque elas tinham sido feitas de uma forma X, para mim era bastante tranquilo. Legal. Fazer aquela apresentação um pouco menos técnica para ele, sabe? Então, assim, eu acho que é muito acho que é muito de cada pessoa. Tem gente que é mais técnico, né? E que não vai ser assim. Mas algumas pessoas, caso elas tentem, elas podem ter espaço nisso, sabe? Pô, tem hora que eu... É foda, mas tem hora que eu falo assim, cara... Você tem que ver, aquele dev é mó tranquilo, mano. O cara até conversa. Alguns, né? Mas, Alguns cara, conversam. mas assim, por mais que seja piada, cara... Tem hora que é difícil, a pessoa às vezes não consegue abstrair, cara. E aí eu falo... Pô, mas calma aí, isso aí resolve o quê? Mas... Tem alternativa? Não... Você fala assim, cara, às vezes a pessoa tá tão na vírgula do negócio que ela não consegue... E esse problema também acontece na parte de negócio, tá? Com certeza. Às vezes, volta naquela questão dos princípios, né? Se você não consegue explicar de forma fácil, às vezes é porque, cara, não tá legal. Simples, né? Mas assim, mas às vezes, por exemplo, o cara, eu tô montando uma empresa. O que ela faz? Aí começa, não, porque é uma solução inovadora do metaverso em blockchain, e a inteligência artificial. Mas tá, mas o que ela faz? O que ela resolve? Cara, se não tem essa frase aí, geralmente você vai ver aí, tá reinventando a roda, cara. E assim, várias vezes a gente pensa em algo, a gente quer assim, criar algo que dá pra gente usar algo pronto já, né? Então, eu já vi... Sim. Algo que eu vejo muito assim, em fórum é algumas pessoas criando banco de dados novo. Esse banco de dados aqui é mais rápido porque ele acessa o dado de um jeito X, Y, Z. Só que quando a gente lê aquilo, a gente para e pensa, pô, mas eu posso fazer isso usando os bancos de dados que a gente tem hoje já. É só colocar ali um índice, tal, algumas coisinhas que deixam ele mais rápido e isso atende. Então, eu acho que é muito importante entender quais dores a gente sana, né? Eu acho que, assim, hoje que eu tô agora para essa parte mais de business, para mim isso é algo muito claro, assim. A tecnologia ela tem que ser um meio sempre, e não um fim. Porque quando ela é o fim, a gente fica meio perdido, sabe? A gente fica assim, eu preciso deixar isso aqui mais rápido, e mais rápido, mais rápido. Mas não, às vezes tem alguma tela ali que ela vai ter que ser um pouco lenta, porque ela vai ter que trazer dados de vários bancos de dados diferentes, de várias APIs diferentes. Então, é meio que abrir mão de algumas coisas, às vezes, sabe? E
você fez a mudança do Santander direto para o Bradesco? Desculpa, da Accenture, que estava atendendo o Santander, Isso. direto para o Bradesco? Sim, no final de 2021 eu estava Eu tinha ido para fase 3, porque a fase 2 estava pronta já, né? A gente fez uma entrega. Quem foi para fase 3 nesse período aí era só os excluídos. Falou, vai lá, mas se vira lá. Bem aspas, né? Porque a fase 2 ficou assim, a gente deixou ela pronta. Fase 3 tá todo mundo fugindo. Então. E aí, lá a gente teve um certo trabalho de assim, a gente traz as pessoas que entendem muito bem de como a fase 2 foi feita, porque esses caras eles têm que para usar autenticação, para facilitar ali, né? Porque a fase 3 era algo muito mais complexo ainda, né? A fase 2, a fase 1 foi algo um pouco tranquilo, a fase 2 foi muito mais difícil, agora a fase 3 é... Movimentar dinheiro, ponto. A outra informação aqui é dinheiro. Exatamente. E aí, assim, eu fui, pra mim acabou sendo um baque, assim, porque foi algo muito difícil também de fazer, mas a gente fez ali, acho que fiquei uns 3 meses nela, fiz algumas entregas, e aí apareceu a oportunidade com o Chris para ir para o time dele, né? O Cristiano, o pessoal já deve... Eu tenho um episódio... Pô, eu vou chutar aqui o número. Eu acho que é 28. Aí, eu sei que eu gravei com ele... Foi online, né? Eu sei que é menos do que 30, porque a partir do 30 que eu fiz em estúdio. Sim. Inclusive eu tenho que trazer ele de novo. Já chamei ele pra te gravar, chamar o Fred também pra te gravar algum case, alguma coisa legal. Mas se não me engano, ele era do Santander antes, né? Ele ficou acho que uns 4 anos lá. E aí ele fez esse movimento e você foi junto. Falou, porra, vambora. Quando eu fui, ele já tava no Bradesco há uns 3 meses, eu acho, ou mais. E aí eles estavam criando uma nova área ali que existe uma área no banco agora fez 2 anos, chama Bradesco Experience. É a área que cuida dos canais, a área do banco, né, do aplicativo, do site e tal. E aí também tem uma parte ali de plataformas e ecossistemas que está sendo capitaneada pelo Chris. E aí o Chris, ele tinha a parte de Open Finance dentro dele, né? Assim, dentro desse time. E além do Open Finance tinha a parte de Open APIs, que seriam todas as APIs que não são Open Finance, mas que acabam sendo disponibilizadas tanto para o ambiente interno como para empresas de fora também. Mas aí, por exemplo, tô chutando aqui, um API de boletos, sei lá. Eu sei que vocês até em algum momento compraram lá a Arim, Techfin lá, e eu sei que eles têm uma parte de base. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, se não tem. Sei lá, você tem uns exemplos aí do que tem de API exposta do Bradesco hoje? Então, hoje a gente tem atuado de uma forma bem forte para criar a base de como APIs devem ser feitas. Tá bom. Então eu como evangelista, eu estou ensinando os times, não assim, né? Ensinando porque eles já sabem como as coisas são feitas, mas a ideia que a gente teve ali foi trazer pessoas técnicas para um time de business, porque elas têm esse olhar de como as coisas são feitas e como elas devem ser feitas. A gente também trouxe pessoas de fora com a ideia de que elas tragam o que é feito fora para a gente poder entender como pode ser feito aqui dentro. Então, a ideia que a gente tem hoje é estabelecer base de como boas Open APIs podem ser feitas. Então, toda aquela questão de como o verbo tem que ser usado, quantos endpoints pode ter alguma API, como que quando a gente manda um dado dentro dela, como a gente pode enviar ele ou não. E a partir disso a gente está criando também alguns instrumentos para que os consumidores de API consigam encontrar elas de um jeito um pouco mais simples. Então a gente tem hoje um catálogo onde as pessoas conseguem ver as APIs que a gente tem. E a ideia é que a gente consiga ter esse catálogo aberto de uma forma que essa API que a gente falou, ela possa aparecer ali, e qualquer outra API que a pessoa queira utilizar, ela possa entrar nesse catálogo, se autenticar, entender, essa API que atende aquilo que eu preciso, então eu vou me cadastrar para que eu possa utilizar ela. Então hoje a gente não tem um exemplo assim
Eu não posso dizer um exemplo claro que a gente tenha, onde as pessoas consigam entrar e já ter Que está nessa fundação aí. Isso. Entendi. Mas a gente tem assim, bastante APIs já que estão sendo utilizadas por vários parceiros. E... Porque isso eu sei que, por exemplo, quando você vai para o corporate, por exemplo, as empresas grandes, eles estão consumindo PJ ali, tem que consumir a API para fazer funcionar a empresa dele, né? Ele não vai entrar no Bankline e inserir na mão. Não tem nem como, imagina. Às vezes ele nem sobe arquivo, né? Ele tenta fazer via API, enfim, tem vários caminhos. Sim. Mas assim, eu sei que a gente estava até comentando antes de começar aqui. Ano passado no Open Awards a gente teve a premiação e aí a gente teve a última categoria, que era o radar, que a gente fazia ali, na verdade, uma ponderação ali sobre... A ideia era identificar quem estava contribuindo ali com o Open Finance em termos de chamadas, eficiências. Então era uma nota ali composta, assim, olha, essa empresa aqui teve mais chamadas, ela teve mais taxa de sucesso e etc. E aí tinha ali o ranking e o Bradesco foi em primeiro lugar. E eu queria, cara, ouvir um pouco de você, assim, da tua experiência ou do que você via ali próximo. O que você acha que foi o diferencial? Como é que vocês encaram essa parte de performance de APIs? Porque, assim, entendo que vocês estão numa fase de fundação, estão numa fase de arrumar internamente as APIs para consumo de outras áreas e tal. Como é que é um pouco desse trabalho? O que você acha que pode ter feito a diferença para o Bradesco ter ficado em primeiro, por exemplo, ali nessa categoria? Assim, sabe? Como a gente teve prazos que eram bastante agressivos para essas nossas entregas, né? Acho que isso aconteceu para todos os bancos. A gente teve o que a gente viu é que acho que todos os bancos tiveram que entregar APIs de um jeito rápido, né? Então a gente deixou a performance e a questão de escalabilidade para ver quando ela já estivesse ok, né? Então eu entendo que todos os bancos estão passando agora por um certo trabalho de, a partir daquilo que foi feito em todas as fases até o ano passado, o que a gente pode fazer para que essas APIs fiquem um pouco melhores, né? Porque elas entregam os dados, mas existem gaps, né? E aí tem uma atuação que a gente faz muito forte ali no Bradesco, que é de entender de que forma as capacidades técnicas afetam a experiência final de quem está usando aquelas APIs. Então a nossa diretora Carol Fiera tem uma frase que ela fala que performance é experiência. Então, dentro da percepção que a gente tem sobre o que são APIs, a gente entende que uma API que entrega um dado de uma forma lenta ou que dá muito erro, ela afeta a experiência de uma pessoa que está utilizando ela. Porque a pessoa usa ali aquela tela esperando que um dado chegue para ela. Cara, se aparece um erro... Hoje eu xinguei o Google. Então. Sem sacanagem, foi questão de 4 minutos. Mas o meu Gmail não atualizava por 4 minutos. Isso é muito pra gente. E eu abri, troquei de navegador e não abria. E aí passou um tempinho, aí foi. Então, e aí a gente pensa, o certo seria o quê? Que quando a gente tem algum e-mail que é bastante importante pra gente, deixa ele ali salvo já, né? Baixa ele de alguma forma automática, assim, que a gente tem que ficar entrando no site sempre, né? Então são algumas percepções que existem sobre essa parte de produtos que a gente entende que precisam ser sempre pensadas para evitar que a experiência seja afetada de um jeito ruim. Dentro de Open APIs, então, a gente tem uma atuação muito forte de deixar a experiência sempre o mais aderente possível. Então, é sempre abaixar a taxa de erros, é sempre fazer com que as APIs respondam de jeito rápido, é entender se está tendo algum gap de performance a partir delas. Então o Cris ele teve uma certa atuação ali dentro do Open Finance, e isso, claro, junto com os times técnicos, né? Porque ele trouxe aquela bagagem que ele tinha ali da parte de arquitetura e tal, mas a gente precisa que os times técnicos atuem junto, né? Porque a gente traz algumas visões e são eles que fazem tudo. Então eu sei até que o Cris quando
quando deram esse prêmio pra gente, ele falou, né? O prêmio é para o time inteiro, porque a gente entende que uma API que é bem feita é feita por pessoas técnicas e por pessoas de business, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte de trazer o que é preciso para que uma API tenha uma experiência boa, sabe? E até como teu papel como evangelista, cara, por onde que eu começo a mudar um pouco esse aspecto cultural, assim, de assim, cara, eu vou olhar para isso aqui como um produto, eu vou fazer a pessoa de negócio também ficar interessada, eu vou fazer o cara técnico também olhar para esse negócio como um produto enfim, vamos tentar fazer isso culturalmente para eu conseguir fazer uma fundação, para eu conseguir aumentar a performance, para entregar a experiência para o usuário. Como é que você acha que assim, é um caminho assim, para começar isso? Assim, né? Quando te dão o desafio de sair falando com os times, cara, fala assim, e aí, por onde que eu começo? Uhum. Eu acho difícil que as próprias pessoas, que a gente crie esse interesse nelas, porque a API é uma coisa que tá tão em alta que a pessoa que está lendo bastante, que está vendo que o Open Finance é algo que está acontecendo e que está tendo mais iniciativas de API acontecendo também, elas mesmas já querem saber como que APIs são feitas, por que elas servem. Então, o que a gente tem feito, a gente cria fóruns, né? A gente avisa para algumas pessoas ali, cria vídeos e a gente explica esses conceitos básicos sobre APIs, mas o que eu tenho visto muito é que as próprias pessoas elas já estão tendo esse interesse, porque a mídia fala, né, já de Open Finance, a gente está vendo a API sendo utilizado de um jeito cada vez maior, e eu acho que nos próximos anos, assim, a API toda vai ser semana algo... eu boto um monte de case lá. Então, e assim, eu acho que a API não é nenhuma coisa que a gente vai usar dentro desse contexto de empresa e tal, mas até mesmo você já tem ali o seu conhecimento muito grande sobre o Open Finance. Você pode criar APIs que entreguem esses dados, que entreguem análises suas. Existe um site chamado Rapid API, que ele está valendo no ano passado ele estava valendo $1 bilhão. Caraca. E ele faz isso, tipo, ele te dá uma infraestrutura para que você coloque a sua API dentro dele. Você pode colocar essa API para que ela seja acessada de um jeito grátis, até algumas chamadas. Passou de um tanto de chamada, a pessoa precisa pagar. Animal. E aí eles ganham parte disso, outra parte é sua, e assim, eu acho muito que a API, pelo que eu tenho lido, assim, vai ser algo muito, muito bem assim, maior, porque um cara que está criando vídeo, que está criando texto, ele pode ter APIs dele. Eu entendeu? consumo muito API através do Zapier, cara. Nossa, ele é ótimo. Então o que eu fiz agora? Quando alguém entra na newsletter, o Zapier vê que entrou e aí manda um e-mail de boas-vindas. E aí o e-mail de boas-vindas tem um monte de conteúdo. Blá, blá, blá. Aí, dali 30 dias, ele manda um outro agora, que é uma pesquisa lá de satisfação. Pô, e aí, o que tu tá achando da newsletter? Me fala aí e tal. E agora eu tô criando um programa de Member Get Member que ele é inteirinho feito com o Zapier. Então, assim, o cara indicou uma pessoa. Aí ele vai ganhar acesso à base de dados de notícias Let's Open. Que também já é feita com o Zapier. Porque eu faço ela no Notion. Quando eu crio um novo record lá no Notion, ele joga pro Airtable. E aí, quando a pessoa atinge o nível de indicação, eu mando o acesso para ela do Airtable. E é isso. E assim vai indo. Agora o cara indicou 20 pessoas a poder marcar um one-on-one lá comigo. Aí eu vou mandar o link da agenda só para aquele cara com a senhazinha, aí ele vai fazer. E tudo automatizado ali. A minha página, por exemplo, a Let's Open no LinkedIn, ela posta notícia o dia inteiro, eu não boto a mão. Então. Porque já tem um feed de notícia de Open que eu faço com o RSS. Aí eu pego aquilo ali, quando ele sai um novo, chama no Zap, vai lá no LinkedIn e ele vai postando. E aí eu acho que, assim, nesses próximos anos, o médico, ele pode ter ali... Ele pode... Porque alguns médicos têm, né? Insta, eles tem blogs. Eles podem criar APIs que entregam dados sobre alguma área e eles podem ganhar também com isso. Então, acho que
eu creio que daqui a uns 5, 10 anos a gente vai ter a API sendo usada assim pelo dia a dia mesmo, assim, sabe? Vai ser algo Animal. nosso. Vou aproveitar esse momento aqui, eu quero te fazer um momento... Cara, eu preciso criar um nome pra esse quadro, cara. Eu ainda não tenho, mas é um momento transparência brutal aqui. Eu quero que você me conte alguma ideia, cara, alguma coisa que você sente até meio receio de falar na reunião. Pô, não vou dar essa ideia não, que é muita maluquice. Eu quero ouvir algum case, alguma aplicação fora da caixa, assim, que pô, às vezes nem tá perto de acontecer. Mas sei lá, já passou pela tua cabeça que pode acontecer em algum momento no futuro. Eu não vou falar que é uma coisa que é bastante difícil de acontecer. Acho que eu já vi até um caso, mas tem uma ideia que eu tenho assim aqui na cabeça há muito tempo e eu até uso ela como exemplo para poder, quando eu tenho que fazer algum curso e tal, que é, hoje, e eu sou muito fã de futebol, e cara, é mega difícil saber onde é que tá passando o jogo. Tipo assim, eu sei que tem um jogo hoje, eu abro ali a Globo, não é lá. Aí E a Globo não vai avisar, no Globo Esporte não vai falar onde. E aí fica difícil, é difícil saber um site onde tenha todos esses dados. Hoje eu tenho um aplicativo que eu acabo usando que fala, mas ele não fala sobre todos os jogos. E ele só fala quando está passando o jogo já. Então, uma ideia que eu tenho seria ter um site ou um aplicativo onde eu coloque os times que eu sou fã e sempre que vai ter um jogo desse time, ele manda para mim alguma agenda falando, olha, hoje vai ter um jogo tal, ele vai passar em tal lugar. Então, eu sei que existe hoje um site que faz isso, tem também aplicativos que fazem, só que eles fazem assim, eu tenho que abrir o site e eu preciso ver, sabe? Tem um site que é absurdo com isso, que, cara, eu acompanho muito jogo de CS, né, de Counter-Strike, e aí o HLTV, ele é sinistro nas APIs, porque ele tem tudo que é jogo que tá rolando do mundo. O jogo tem muita estatística ao vivo. E como que eles fazem Ele isso, puxa né? tudo das APIs do jogo, e aí o que tá rolando estatística ao vivo serve de insumo para as casas de aposta. E as odds vão atualizando em real time. Véio. O cara mata o outro no jogo, o negócio muda na hora. Cara, é absurdo. E é tudo de estatísticas, cara. Tudo em APIs, assim, maluquice. Você consegue ir lá e usar e tal. Coisa de louco, assim mesmo. É assim, essa minha ideia não é nada muito difícil. Tipo, a gente pode fazer até, talvez, só que é algo que eu não vejo alguém fazendo, sabe? Eu vejo várias pessoas falando que elas sentem falta disso também, só que é algo que tá no ar aí. Com essa oportunidade que tá vindo aí de Open Data, agora parece que tá na moda de falar de Open, então, tipo assim... Agora é a hora de acontecer, né? A hora olha lá o que tá acontecendo, vamos fazer também, né? Acho que tá todo mundo olhando pro mercado de finance, falando, pô, de repente eu vou fazer isso no meu e vou ter algum benefício por ser o primeiro, sei lá. E o que você vê, assim? E tem um lance também disso, né? Que hoje o Open Finance, a gente ainda não tem um grande case de aplicações que ganhem dinheiro com ele ainda, né? A gente tem muita empresa criando coisas, a gente tem ali dentro a área do Bradesco, eu tenho meus bancos que já foi usado por 11,4 milhões de pessoas, tipo, é uma coisa, algo muito grande, só que ainda é difícil a gente entender de que forma o Open Finance ele traz pra gente alguma fonte de renda ainda, né? É que hoje eu acho que ele vai ajudar mais a não perder. Do que ganhar, né? Pô, eu fico pensando assim, porque, cara, imagina que esses 11 milhões aí ficaram putos. Se não tivesse, ele não ia conseguir conectar e falou, mano, eu tô conseguindo em outro lugar. Então. Vou te dar uma ideia. Eu já reclamei, o C6 não entra na porcaria do Open Finance e a parte de dados. E eu não consigo juntar meus dados financeiros. Eu estou usando o cartão do C6. E eu vou deixar de usar o cartão do C6 só porque não está no Open Finance. Precisa, né? Então. Eu, assim, a questão de... princípios. Tipo assim, falta pouco tempo, assim. É porque ainda é meu cartão principal, tem muita coisa nele. Mas, cara, já vai de americanas.com aí e já era, mano.
Vai de arrasta pra cima. Vai, cara. E assim, a gente precisa ter, né? Porque assim, hoje eu tenho conta em acho que 2, 3 bancos. Quando a gente tem um aplicativo que deixa essas contas juntas, é muito mais fácil pra gente. Porra, eu fico lá no Google Drive, cara. Eu fico no Google Sheets lá, fazendo um troço tosco. Então. Aí eu venho aqui fazer podcast de Open Faz, eu sou falsidade, eu sou uma mentira, cara. Não faz sentido, né? Mas não pode. É foda, cara. Cara, pra gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta que não tem a ver com o trabalho. Uhum. Eu queria saber, cara, alguma coisa da tua vida pessoal, algum fato aí recente que, pô, te deixou feliz, satisfeito, alguma coisa legal aí que você topa dividir comigo aqui com a audiência. Cara, eu sou pai de pet, tenho 4 pets. 4, meu 4 irmão? pets. Tô com 2 gatos e com 2 cachorros. E Caraca. assim, o último cachorro a gente pegou agora, faz 3 meses, e assim, é caótico, cara. Boa É sorte. muito caótico. Porque assim, com 3 era muito tranquilo, né? Tipo, a gente tinha esses 2 gatos e tinha uma cachorrazinha que era muito calminha. Ela, você deixa em casa assim, quando a gente precisava sair, né, pra alguma viagem e tal, tinha que ir ali, alguém ver eles assim, mas era algo assim, a pessoa ia lá 3 vezes por dia ou até menos e tava ok. Com esse daí, ele é muito elétrico e não dá pra gente deixar Ele tá ele muito só. novinho, né, cara? Mas assim, ele tem muita energia. Ele pega chinelo e come livro. Já teve livro meu que tava lá em cima da mesa, assim, ele pegou. Cara... Mas é bom, porque a gente solta ele na rua, meu Deus do céu, ele corre assim na praça inteira. Mas tu consegue pegar de volta? Consigo. Eu não consigo, cara, infelizmente. Eu tenho 2 bulldog inglês, 25 quilos cada uma. E, meu irmão, o que eu já gastei de dinheiro com coisas que elas destruíram ou que eu precisei... Cara, eu tive que fazer uma cirurgia com ela de tirar... Cara, e tipo assim... Elas destroem tudo mesmo. E aí, assim, agora que eu mudei pra uma casa, depois que eu voltei pra Volta Redonda, tem mais espaço e tal. Aí elas não estão destruindo nada. Mas aí tem jardim. Aí tá com uma porra de uma alergia cara, eu tô ficando doido, assim. É difícil. E eu brincava, às vezes, com a Marina. Eu falava assim, pô, Marina, vamos pegar mais um, pô. Brincando. Né? Hoje eu nem brinco mais. Não, é isso. São 2 e acabou. Não tem mais nada. Então, a gente também era assim. Quando tava com 3, ficava assim, mas e outro? Eu falava, eu acho que não, porque 4 bichos é muito. Só que um dia a gente viu lá, pegou ele assim, pequenininho, sabe? Nossa, aí cresceu já. É fofinho pra caramba. Fala, agora eu nem brinco, já corta a conversa. Porque quando a gente foi e pegou a segunda, foi numa... vamos ali no Embu das Artes, só de bobeirinha, pô, dá uma volta. Não, vai dar nada não. Aí chega lá, velho. Tem cachorro de tudo que é lado lá. Tem uma rua só de pet. E vai pet. Eu falo, pô, mas não tem ninguém como bulldog inglês, né? Mas vamos andando, não vai dar nada não. Aí quando a gente achou, falou, na última loja, mano. Aí a mulher falou, e aí? Isso é uma mensagem, né? Aí você nunca sabe pra que é a mensagem, mas a gente foi e pegou e... São fofuras. É bom, né? Então, tipo assim, a gente fica meio assim porque ele pega tudo, mas, cara, quando a gente vê ele lá feliz brincando, é ótimo pra gente, assim. Então, vale a pena. Sou babão, cara, não tem como. Eu venho pra cá e já fica pedindo foto. Sim, somos 2. Cara, Danilo, eu queria te agradecer pelo papo aqui, por você ter vindo até aqui também, pra gente conversar. Vou deixar você mandar uma palavra final, mandar um salve. A hora da propaganda é agora, é de graça. Aproveita aí que... Combinado. Agora eu sei que você está escrevendo no Substack também, então a hora de divulgar é agora, cara. Valeu aí, Gabs, pelo convite para vir aqui. Eu sou um fã desde lá da edição 001, né? Tipo, sempre leio lá. A gente fala também bastante sobre esses links que você manda. São bastante práticos pra gente e úteis, né? Porque a gente acaba usando para entender como a gente pode ali utilizar alguns cases que já estão sendo feitos fora do país. E, assim, o que eu posso dizer é que a gente tem algumas vagas abertas, né? Ali no Bradesco.
A gente põe aqui embaixo o link, né? Pode mandar o link. Para que vocês possam ver. E tem a minha newsletter, que chama frascardoso.substack.com. A gente também pode pôr aqui embaixo o link, né? Nela eu falo sobre tecnologia, assim, sobre API, sobre front-end e back-end, e também sobre questão de business, sobre como produtos digitais podem ser feitos. E a ideia dela é que eu sempre trago links de coisas que estão acontecendo, né? Então, para aquela pessoa, tanto que técnica como não técnica, que precisa saber o que está acontecendo nesse mundo aí de startup e tal, a ideia é que eu trago ali a cada 1 ou 2 semanas alguns links para que essa pessoa possa ler e entender o que está acontecendo. E tem também o site, né? Meu site é danilocardoso.dev, onde eu faço também alguns artigos técnicos, né? Falo sobre APIs e algumas questões de arquitetura de software. E se você quiser entrar também para poder ler ali, boa, acho que vale a pena. Me manda aí que eu vou botar todos os links Show. aqui para a galera conferir. Pessoal, assinem lá a newsletter do Danilo. Queria agradecer aqui pela audiência mais uma vez aqui, por acompanhar o episódio. Se vocês ainda não curtiram, eu não falei isso esse ano, então se vocês ainda não curtiram lá, não se inscreveram no YouTube, tem o Instagram também, agora tô soltando os cortezinhos lá. Se você não se inscreveu, você tá de sacanagem comigo. Então dá essa força lá, acompanha. Obrigado por acompanhar mais um episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.